Bem-vindos a mais um mergulho profundo. Preparados. Hoje vamos desbravar um tema fascinante e, sejamos honestos, É. bastante denso. Bem denso. O conceito da simplicidade divina. Segundo Tomás de Aquino, Isso aí. nossa aventura intelectual nos Uhum. levará pelos trechos da Suma Teológica, Legal. uma obra monumental. Né? Preparados para desvendar os mistérios da mente É. de um dos maiores pensadores da história. É como escalar o Everest do pensamento, sabe? Nossa. A Suma é estruturada de forma precisa. Tomás de Aquino apresenta questões, destrincha argumentos a favor e contra cada ponto. E finalmente chega às suas conclusões. É um verdadeiro exercício mental, mas a vista do topo é recompensadora. Antes de começarmos, Sim. acho importante lembrar que nosso Sim. objetivo aqui é compreender o raciocínio de Aquino e não necessariamente nos tornarmos especialistas em teologia Não. ou concordar com cada ponto. Pensem nesta jornada como uma exploração das complexidades de como uma mente brilhante lidou com questões existenciais. Exatamente. O legal de Aquino é que ele nos impulsiona a pensar criticamente e profundamente, mesmo que cheguemos a conclusões diferentes das dele. Então vamos mergulhar no primeiro artigo da Suma Teológica, Vamos lá. que aborda a seguinte questão. Ó. Deus é um corpo. Hum. À primeira vista, você pode pensar. Ora, a Bíblia descreve Deus com características físicas, como dimensões, imagem, partes do corpo e até localização. Isso não sugere uma forma física. É uma pergunta natural, sem dúvida. Mas Aquino rapidamente desmonta essa noção com argumentos poderosos. Interessante. Ele usa a ideia de Deus como o motor imóvel, o causador de todo movimento no universo. Mas como algo puramente físico, pode ser a fonte última do movimento sem ele próprio se mover. A lógica simplesmente não se sustenta. Entendi? Então, para Aquino, essa ideia de um Deus físico entra em conflito com a própria natureza de Deus como a origem de tudo. É como se a própria essência de Deus Fosse incompatível com as limitações de um corpo material, certo? Exatamente. Aquino se baseia em Aristóteles para enfatizar a pura atualidade de Deus, totalmente livre da potencialidade inerente aos seres físicos e divisíveis. Tudo o que é corpóreo está sujeito à mudança e ao movimento, o que contraria a perfeição absoluta e a imutabilidade de Deus. Se Deus fosse um corpo, ele estaria limitado pelo tempo e espaço e sujeito à deterioração. Faz sentido. É como se essa ideia de Deus como um ser material o rebaixasse, né? Limitando sua grandeza a algo que pode ser medido e compreendido. Mas Aquino vai além, argumentando que a nobreza suprema de Deus simplesmente excede qualquer ser corpóreo. Isso mesmo. Qualquer forma física exigia um princípio vital separado, uma alma, que colocaria esse princípio acima do próprio corpo. Mas Deus, como fonte última de todo ser, não pode depender de nada da sua vida ou existência. Seria como dizer que o sol precisa de uma lâmpada para brilhar? Uma imagem poderosa. Então, como Aquino concilia esses argumentos com as descrições aparentemente corpóreas que encontramos na Bíblia? Ele as interpreta como representações metafóricas dos atributos de Deus e não como descrições literais de uma forma física. É como a poesia que usa imagens familiares para transmitir algo que está além da nossa compreensão plena. É como tentar explicar física quântica para uma criança usando a analogia de bolinhas de gude. Você não está diminuindo a complexidade do conceito, apenas o tornando mais acessível. Perfeito. Aquino reconhecia as limitações da linguagem humana ao tentar escrever o divino. Afinal, como capturar a essência do infinito em palavras finitas? Compreendo. Mas enquanto ao segundo artigo, Sim. lá Aquino questiona. Ok. Deus é composto de matéria e forma. O argumento a favor da composição se baseia em referências bíblicas a Deus tendo uma alma e experimentando emoções como a ira. O que Aquino pensa disso? Ele enfrenta essa questão de frente. Para Aquino, a matéria, Por sua própria natureza, implica potencialidade, ou seja, a capacidade de mudar e se tornar algo diferente. Isso contradiz diretamente o conceito de Deus como pura atualidade, completamente livre de qualquer potencial limitação. Imagine Deus em construção ainda se desenvolvendo. A ideia é absurda para Aquino. Então Deus não pode ser composto de matéria, porque isso ou sujeitaria a mudança, como já vimos, não se encaixa na ideia de Deus
como o ser supremo e imutável. Imutável. Seria como um prédio inacabado com andaimes e tapumes. Exatamente. Aquino também argumenta que as formas, Sim. embora sejam a fonte da bondade nos seres compostos, são secundárias à bondade essencial e primária de Deus. Deus é a fonte de toda a bondade, não o receptor dela através de alguma forma composta. Ou seja, a bondade que vemos nas coisas criadas é um reflexo da bondade de Deus e não o contrário. Como a lua, que reflete a luz do sol, mas não possui luz própria. Perfeito. Para Aquino, Deus, como agente primário, age por meio de sua essência. Sim, e não através de algum tipo de forma composta. É como dizer que o Sol não precisa de um mecanismo separado para produzir luz e calor. Sim, Essa própria essência é luz e calor. é uma ótima analogia. Isso nos leva ao cerne da compreensão de Aquino sobre a simplicidade divina? Mas e aquelas referências bíblicas a Deus tendo alma ou experimentando emoções? Aqui nos interpreta como analogias às experiências humanas. Novamente, trata-se de usar uma linguagem familiar Sim. para apontar para uma realidade que transcende nossa compreensão limitada. Deus não sente raiva como nós, mas age com justiça diante do erro. Entendi. É como se estivéssemos tentando entender um ser multidimensional, a partir da nossa perspectiva tridimensional. A linguagem humana se torna um instrumento limitado para descrever algo tão grandioso. Exatamente. E essa limitação da linguagem nos leva ao terceiro artigo, que pergunta: Qual? Deus é idêntico à sua essência ou natureza? Aquino introduz o conceito de supósito. Significa a entidade individual Certo. e sua distinção da natureza nos seres compostos. Esse conceito parece um pouco abstrato. Tá Você bem. pode explicar melhor? Claro! Pense em você. Você é um indivíduo único, certo? Esse é o seu supósito. Mas você também é humano. Sim. E essa é a sua natureza, aquilo que você compartilha com todos os seres humanos. O que Aquino está dizendo é que, para Deus, não há diferença entre esses dois. Ele é a sua própria essência. Então, em seres compostos como nós, o suppositum é o indivíduo e a natureza é o que nos define como espécie. Mas em Deus, que é simples, não há essa separação. Não. Ele é a sua própria essência, sem nenhuma divisão ou composição. Exatamente. É como comparar um bolo com seus ingredientes. Os ingredientes, como farinha, ovos e açúcar, são entidades individuais, cada um com suas características. Mas o bolo, quando pronto, é uma unidade, uma essência completa e indivisível. Deus, para Aquino, é como bolo, simples, completo em si mesmo. Uau! É de explodir a mente. Mas essa ideia faz todo sentido quando pensamos em Deus como um ser absolutamente único e transcendente. Exato. Isso explica porque Aquino usa termos abstratos e concretos para descrever Deus. É um reflexo das nossas próprias limitações em tentar compreender a simplicidade divina. Precisamos de ambos os tipos de linguagem para vislumbrar o que ele está tentando nos mostrar. É como tentar descrever a beleza de uma sinfonia, apenas com palavras. A linguagem, por mais rica que seja, se torna insuficiente para expressar a totalidade da experiência. Perfeito. E essa busca por compreender a essência divina nos leva ao quarto artigo, que aborda a seguinte questão. Qual? Essência e existência são idênticas em Deus. Essa é uma das questões mais cruciais da teologia de Aquino. E o que torna essa questão tão crucial? O que está em jogo aqui? A resposta para essa pergunta nos leva ao coração do argumento de Aquino sobre a simplicidade divina. Se a essência e a existência de Deus fossem a mesma coisa, então nada poderia ser adicionado a ele, tornando equivalente ao ser, em geral, um conceito abstrato e impessoal. Então, se Deus fosse apenas ser, ele seria apenas um conceito Isso. e não um Deus pessoal. Exatamente. Esse é o desafio. Mas, como um bom detetive, Aquino tem argumentos brilhantes na manga. Que legal. Ele argumenta que se a existência fosse distinta da essência, ela exigiria uma causa. Mas Deus, como a primeira causa, não pode ter nada causando sua existência. Seria como dizer que o Sol precisa de uma lâmpada para brilhar, como você mencionou antes. A própria ideia é absurda. A essência de Deus é existir. Exatamente. E ele vai além, enfatizando que a existência é a atualização de qualquer forma. E Deus é pura atualização sem potencialidade. Não há separação entre o que Deus é e o fato de que ele é. Seria como dizer que um triângulo precisa se esforçar para ter 3 lados. Sua própria essência já implica isso. Ou seja, em Deus, não há um processo de vir a ser. Como nas coisas criadas. Ele simplesmente
em toda a sua plenitude, sem nenhuma mudança ou potencial a ser realizado. É uma ideia poderosa. Com certeza. E para finalizar seu raciocínio, Sim. Aquino argumenta que se a existência de Deus não fosse sua essência, ele existiria por participação e não essencialmente minando seu status como o primeiro ser. Seria como dizer que o fogo é quente porque alguém o acendeu, em vez de reconhecer que o calor é inerente à sua própria natureza. Entendi. É como se a existência de Deus fosse um atributo secundário em vez de ser a sua própria essência. Isso o colocaria em um nível de dependência que contradiz sua natureza como o criador de todas as coisas. Exatamente. Aquino está nos levando a confrontar as implicações profundas da autossuficiência absoluta de Deus. Deus não recebe a existência de ninguém. Ele é a própria fonte da existência. Fascinante. Então, Aquino está traçando uma distinção clara entre ser como ato de existir e a própria essência de Deus. E ser como um construto conceitual que usamos para categorizar as coisas no mundo. Perfeito. Essa distinção é fundamental. Aquino não está dizendo que Deus é simplesmente a soma total de tudo que existe. Ele está dizendo que Deus é a própria existência, a fonte da qual todos os outros seres derivam sua existência. É uma afirmação radical, mas que vai ao cerne da sua compreensão da natureza única e transcendente de Deus. Nossa, essa conversa está me fazendo repensar tudo que eu pensava que sabia sobre Deus. É incrível como o conceito de simplicidade divina, que a princípio parecia tão abstrato, tem implicações tão profundas para a nossa compreensão do universo e do nosso lugar nele. Sem dúvida. E mal arranhamos a superfície aqui. Há muito mais para desvendar nos próximos artigos da Suma Teológica. Interessante. Sim. E aí, prontos para continuar a nossa escalada no Everest do pensamento. No artigo 5, Aquino se pergunta: Deus pertence a algum gênero? Gênero, tipo categorias, né? Leões são felinos, carvalhos são árvores, esse tipo de coisa. Mas como encaixar Deus numa caixinha dessa? Exatamente. Gênero e espécie são ferramentas para classificar os seres do mundo, mas Aquino argumenta que esse sistema não funciona quando falamos de Deus. É como tentar classificar a própria origem de todas as categorias. Interessante. Mas por que essa classificação não se aplica a Deus? Aquino nos lembra que as espécies são definidas por seu gênero e uma diferença específica. Humanos, por exemplo, são animais racionais. Animal é o gênero e racional é a diferença que nos separa de outros animais. Mas essas diferenças surgem da potencialidade sendo atualizada. Entendi. Então, uma semente de carvalho tem o potencial de se tornar uma árvore, e esse processo de atualização da potencialidade é o que a torna um tipo específico de árvore. Perfeito. Mas Deus, sendo pura atualidade, não tem potencialidade. Não há processo de vir a ser nenhuma diferença a ser atualizada. Ele simplesmente é completo e perfeito desde sempre. Faz sentido. É como tentar encaixar um círculo em um quadrado. As categorias simplesmente não combinam. Deus transcende qualquer sistema de classificação que possamos criar. Exatamente. Aquino também argumenta que se Deus pertencesse a algum gênero, teria que ser o gênero do ser. Mas o próprio ser não pode ser um gênero porque não tem diferenças fora de si. Tudo que existe é, de alguma forma, um ser. Seria como dizer que tudo é coisa. É verdade, mas não ajuda muito na hora de classificar, né? Exatamente. E tem outro problema. Seres do mesmo gênero compartilham uma essência comum, mas diferem sua existência. Todos os humanos compartilham a essência da humanidade, mas cada indivíduo tem uma existência única. Mas já vimos que em Deus, essência e existência são idênticas. Então ele não pode se encaixar em uma categoria onde essas coisas são separadas. Perfeito. Tudo volta ao conceito fundamental da simplicidade divina. É desafiador, mas tem implicações profundas para como entendemos a relação de Deus com a criação. Ok, então Aquino descartou a ideia de Deus pertencer a algum gênero no sentido usual. Mas e aqueles casos em que algo é incluído em um gênero como princípio? Tipo um ponto na geometria. Deus poderia ser um princípio dentro de um gênero? Ótima pergunta. Mas Aquino argumenta que isso também não funciona para Deus. Um princípio que pode ser reduzido a um gênero não pode se estender além desse gênero. Um ponto é um princípio da quantidade contínua, mas não tem relevância para quantidade discreta, como os números. Mas Deus é o princípio de todos os seres, não apenas de uma categoria específica de seres. Ele é a origem de tudo. Exatamente. Então, mesmo a ideia de Deus como um princípio dentro de um gênero não se sustenta. O papel de Deus como fonte última de todo ser transcende qualquer sistema categórico que possamos conceber. Certo. Avançando para o artigo 6, Aquino questiona. Deus tem acidente. Mas o que são acidentes nesse contexto? Pense em acidentes como propriedades não essenciais que existem em um sujeito. A cor do seu cabelo é um acidente. É uma propriedade sua, mas não define sua essência como ser humano. Então, acidentes são como adicionais, não são fundamentais porque uma coisa é.
Seriam como acessórios que podemos colocar ou tirar sem alterar a natureza do objeto em si. Exatamente. E aqui não argumenta que os sujeitos se relacionam com os acidentes como potência para o ato. O sujeito tem o potencial de assumir diferentes acidentes, como mudar a cor do cabelo. Mas Deus, sendo puro ato, não tem potencialidade. Ou seja, não há vir a ser em Deus apenas por ser. Não há espaço para acidentes se agarrarem. Seria como tentar adicionar um enfeite em um diamante perfeito. Ele já é completo em si mesmo. Perfeito. Aqui também destaca que Deus é o seu próprio ser. O próprio ser não pode ter nada adicionado a ele. É como tentar adicionar algo ao conceito da própria existência. Não faz sentido. Seria como tentar pintar o ar, né? A própria natureza do ar é ser transparente, não ter cor. E Deus, sendo o próprio ser, também não pode ter nada adicionado à sua essência. Exatamente. E por fim, aqui não argumenta que os acidentes são causados pelos princípios do sujeito. Mas Deus, como a primeira causa, não pode ter nada causado nele. Ele é a causa incausada, a fonte última de tudo. Então, mesmo qualidades que consideramos positivas, como sabedoria e virtude, seriam acidentes em Deus. Ótima pergunta. Aqui nos esclarece que esses atributos não são acidentes em Deus, mas são entendidos de forma diferente do que em humanos. Eles não são adicionais à sua essência, mas expressões perfeitas do seu próprio ser. Entendi. Não estamos dizendo que Deus é uma tela em branco com um monte de qualidades coladas. Essas qualidades são parte integrante da sua própria natureza, como o brilho do sol, que não é algo adicionado a ele, mas uma expressão da sua própria energia e poder. Exatamente. Tudo se resume à ideia da absoluta simplicidade divina. Não há divisão, separação, partes. Deus é uma unidade completa, totalmente diferente de tudo que conhecemos. Ok, chegamos ao artigo 7. Deus é absolutamente simples. Parece que estamos construindo essa ideia desde o início. Qual é o veredito final? Após todos os argumentos que vimos, Aquino conclui que Deus é de fato absolutamente simples. Não há composição de nenhuma forma, nem matéria e forma, nem distinção entre essência e existência, nem gênero e espécie, nem sujeito e acidentes. Então, todas essas distinções que nos ajudam a entender o mundo criado simplesmente não se aplicam a Deus. É como tentar entender o oceano estudando uma única gota d'água. Excelente analogia. E Aquino reforça essa ideia com argumentos adicionais. Ele aponta que os compostos são sempre posteriores aos seus componentes. Eles vêm depois e dependem de suas partes. Mas Deus é o primeiro ser, a fonte última. Ele não pode depender de nada. É como dizer que uma casa existia antes dos tijolos e da argamassa. Não faz sentido. Exato. Da mesma forma, os compostos sempre têm uma causa. Algo teve que juntar essas partes. Mas Deus, como a causa incausada, não pode ter uma causa. Seria uma contradição. Então, se Deus fosse um composto, quem ou que o teria montado? Isso só empurra o problema para trás. Certo. Lembra da distinção entre potência e ato. Os compostos sempre têm ambos. As partes têm o potencial de serem combinadas e o ato de combiná-las traz o todo à existência. Mas Deus é puro ato, sem potencialidade. Não há vir a ser em Deus, apenas puro ser. Ele é a plenitude da existência, sem nenhuma necessidade de mudança ou aperfeiçoamento. Exatamente. E, para finalizar, Aquino aponta que em qualquer composto há sempre algo que diferencia o todo de suas partes. Uma casa é mais do que apenas uma pilha de tijolos. Há uma estrutura, um projeto, um propósito que a torna uma casa. Mas Deus é puro ser. Não há nada para diferenciá-lo de si mesmo. Ele é a própria essência da existência, sem nenhuma divisão interna. Perfeito. Tudo aponta para essa ideia radical da absoluta simplicidade de Deus. Mas isso nos leva a uma pergunta intrigante. Se Deus é tão simples, por que tudo no universo é tão complexo? É verdade. Como a simplicidade divina se relaciona com a complexidade da criação. Fiquei curiosa. Essa é a pergunta que nos guiará no próximo artigo. No último episódio dessa série, vamos explorar se e como Deus entra na composição de outros seres. Até lá. Bem-vindos de volta à nossa expedição pelo Everest do pensamento. Ufa, chegamos ao topo. Quase lá. Depois de desvendar os mistérios da simplicidade divina, chegamos ao último artigo da nossa jornada. Legal. Preparem-se para a pergunta final. Qual? Será que Deus entra na composição de outros seres? Uau, que desafio! Depois de tudo que discutimos, parece complicado imaginar Deus como parte de qualquer outra coisa. Afinal, se absolutamente simples, como poderia se misturar com a complexidade da criação? Exatamente. E é justamente essa a questão que Aquino aborda de frente nesse artigo. Ele começa analisando 3 visões da época que tentavam explicar essa relação entre Deus e a criação. Entendi. A primeira é a ideia de Deus como a alma do mundo.
O princípio vital, que anima todo o universo. Entendi. Seria como se Deus fosse uma espécie de força energética que permeia todas as coisas, dando vida e movimento ao cosmos. Uma visão panteísta, talvez. Isso mesmo. Aham. A segunda visão que Aquino analisa Sim. é a ideia de Deus como o princípio formal de todas as coisas, o modelo ou padrão que dá forma à criação, Seria como se Deus fosse o arquiteto do universo. projetando cada detalhe e definindo a estrutura de tudo. Perfeito. Legal. E, por fim, temos a visão atribuída a um pensador chamado David Danão, de que Deus seria a própria matéria-prima. Essa é surpreendente. É. Matéria-prima. Como o bloco fundamental de construção de todas as coisas. Mas como Aquino reage a essas ideias? Com a precisão de um cirurgião, ele disseca cada uma dessas visões, argumentando que é simplesmente impossível para Deus ser parte de qualquer ser composto. Mas quais são as razões para essa afirmação? Se Deus é a origem de tudo, não seria natural pensar que ele está presente em cada partícula da criação. Aquino nos convida a analisar a questão com mais profundidade. Ele relembra que Deus é a causa eficiente, Sim. a primeira causa que coloca tudo em movimento. Mas uma causa eficiente não se confunde com a forma do seu efeito. Um oleiro, por exemplo, molda o vaso, mas não se torna a ponte do vaso. Da mesma forma, Deus cria o mundo, Sim. mas não se torna parte do mundo. Compreendo. Então, Deus, como criador, é distinto da sua criação. Isso. Ele não está literalmente dentro dela, como uma alma ou um princípio formal. Ele transcende a sua obra, permanecendo independente e soberano. Exatamente. E Aquino vai além, argumentando que é o ser composto como um todo que age e não qualquer parte dentro dele. Certo. O oleiro usa suas mãos e ferramentas para moldar o vaso, mas é a ação conjunta que resulta na obra final. Sim. Se Deus fosse parte de um ser composto, ele não seria o agente primário e essencial. Faz sentido. Seria como dizer que uma única célula do corpo é responsável por você caminhar ou pensar. Isso. É o organismo inteiro que age, não as partes individuais. Perfeito. Legal. E para finalizar seu argumento, Aquino destaca que nenhuma parte de ser composto Sim. pode ser absolutamente primeira entre os seres. Todas as partes exibem algum grau de potencialidade ou participação. Ou seja, as partes dependem de algo exterior a elas para existir, enquanto Deus é a fonte da existência. É como a diferença entre a luz do sol e a luz de uma lâmpada. A lâmpada precisa de energia externa para brilhar, enquanto o sol é a própria fonte de luz. Exato. Deus é a causa incausada, absolutamente simples e autossuficiente, a fonte de todo ser. Ele não pode ser reduzido a uma parte dentro de um todo maior. Ele é o todo. Que conclusão magnífica. É. Através da lógica, precisei da análise profunda, Aquino nos mostra a grandeza da transcendência divina. Deus é a origem de tudo, mas se mantém distinto da sua criação, preservando sua natureza única e simples. A simplicidade divina não é apenas uma doutrina abstrata, mas um fundamento para compreendermos a relação entre Deus e o mundo. Nossa, essa jornada pelo pensamento de Aquino foi realmente transformadora. Começamos com a pergunta: Deus é um corpo. E terminamos com uma compreensão muito mais profunda da sua natureza. E o mais importante é que essa jornada não termina aqui. As reflexões de Aquino nos convidam a continuar questionando, buscando e aprofundando nossa compreensão do divino. Verdade. Afinal, se Deus é infinito, nossa busca por conhecê-lo também será infinita. E cada passo nessa jornada nos aproxima da beleza, da majestade, da sua simplicidade. Obrigado por me acompanhar nessa expedição. O prazer foi meu. Até a próxima aventura intelectual. E a você que nos acompanhou até aqui, convidamos a continuar explorando os mistérios da teologia. Que as ideias de Aquino inspirem sua busca por significado e transcendência. Até a próxima!